Titanic, sem sombra de dúvida, é uma das histórias mais impressionantes quando se fala do século passado. A partir da curta, trágica, porém fascinante história por trás desse navio, surgiram diversas obras, sejam literárias, documentadas ou até mesmo filmes, como é o caso de hoje. Afinal, quem não conhece o clássico casal Jack e Rose? Esses nomes já são conhecidos há muito tempo e o filme tem prêmios merecidíssimos do Oscar. Hoje nós vamos falar da história desses personagens tão amados e sobre o que eles aprenderam um com o outro nesse navio dos sonhos. Sejam bem-vindos ao Conheça Essa História de hoje. Peguem sua pipoca e refrigerante que o nosso papo é de cinema. A história começa de uma forma bem diferente do que se espera quando falamos de um filme sobre algo tão antigo. Afinal, para quem não sabe, o Titanic é de 1912, é quase tão antigo quanto o Botafogo, desde 1910. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Nossa história começa com a pesquisa do naufrágio do Titanic, já nos anos 80, quando acharam o local onde ele afundou. Eu acho meio difícil a essa altura do campeonato alguém não saber, mas sim. O Titanic era um navio de luxo que afundou depois de se chocar com um iceberg. Isso aí não é considerado spoiler não, né, gente? Enfim, tudo começa com os pesquisadores mandando máquinas para o fundo do mar para encontrar joias. Ou melhor, uma joia específica chamada Coração do Oceano. Um diamante escuro lapidado em forma de coração em um colar. Porém, tudo que eles acabam encontrando é um monte de papel molhado. Na minha época, a gente chamava isso de porrolho. Tacava nos outros, era coisa de doido, ou infância dos anos 90. Mas quando eles lavam os pertences, eles encontram um desenho feito no dia do próprio naufrágio. Passa um tempo e eles são entrevistados pela TV, onde aparecem as descobertas pela mídia. E aí uma senhorinha fica em choque porque se reconhece no desenho. Então ela liga para um membro da equipe de pesquisa e diz ser a pessoa desenhada na foto. E seu nome é Rose. Quando chega ao navio, até dão uma breve explicação sobre o que aconteceu de um ponto de vista técnico, mas talvez perturbada com a falta de sensibilidade ou até uma empolgação estranha sobre algo tão trágico, a Rose se oferece para dar o ponto de vista de quem estava no dia sobre o acontecimento. Ou seja, a partir daqui, toda a história do filme se passa na perspectiva da Rose e das coisas que ela viu, sentiu e soube que aconteceram durante a jornada. Rose era uma dama de família riquíssima, com vários contatos poderosos pelo mundo inteiro, uma pessoa influente. Donos de empresas grandes, multimilionários e uma vida de luxo cercavam a garota. Eu sou rica! Eu sou rica! Mas isso acabava sendo justamente a gaiola dela. Ela desde cedo demonstrava ser alguém que não via sentido em tanta formalidade e regras tão rígidas, mas fazia porque era o mundo dela e ela não tinha como fugir disso. Ai, tadinha dela, né, gente? Quero ver ficar com o Jack morando no subúrbio e comendo podrão todo dia. Pois é, porque já do outro lado nós temos o Jack. Um rapaz meio sem rumo, largadão. Uma hora tá ganhando a vida com apostas, na outra tá desenhando algumas pessoas, mas em geral é um garoto que gosta e muito de se permitir viver novas coisas e se divertir e se encantar com tudo que pode. É um menino bem vivido, que assim dá as caras com a oportunidade de ganhar uma passagem pro navio mais famoso do mundo em uma aposta. Pois é, ele nem pensa duas vezes e apostou tudo. E para alegria dele e do amigo dele, eles ganham a aposta e partem correndo igual malucos em direção ao navio. Ô sorte grande, hein? E o Jack é ligeiro, o garoto não tá de bobeira. Assim que dá de cara com a Rose, ele já fica todo apaixonadinho. Um dos colegas que ele conheceu no navio já vai cortando a asinha dele falando pra ele deixar de gracinha que aquilo não é pro caminhãozinho dele, né? Mas o Jack nem ouviu, ele continuou encarando e admirando a garota como se ela fosse um anjo. E é claro que ela percebe a presença dele. Ali mesmo já começa uma trilha sonora linda, um olhando pro outro, ela desviando o olhar, volta a olhar pra ele. Ai, meu Deus, dois jovens lindos, apaixonados, se admirando e... Ai, subiu um calor aqui agora, gente. Ô, chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu coração. Mas aí tem que vir o chato do Cal de novo. Sai daí, cara. Tu é muito chato!
Enfim, foi só o primeiro contato, né? Mas o Cal corta o barato da primeira cena dos dois juntos pra chamar ela pra mais um dos compromissos. E vamos pra próxima cena, que é justamente o contexto que a Rose estava passando nessa viagem. Ela não estava gostando de ficar em uma das viagens mais prestigiadas do mundo naquele momento, justamente porque o que envolvia aquela viagem era um casamento arranjado por negócios. Ou melhor, para salvar a família da mãe dela, Snob, de ir à falência. A verdade seja dita, né? O casamento, no caso, seria entre ela e o panaca do Cal. Um cara metido a riquinho, insuportável e que é um porre, gente. Tem um jeito meio de bobão desesperado e vingativo. Vai entender a cabeça dessa criatura. Passa na frente da câmera, sai do meio, Nem de longe ele é flor que se cheire, não presta pra nada esse aí. E ele já faz questão de aparecer na hora errada pra interromper o casal. O fato é que toda essa pressão, toda essa cobrança, somada ao fato dela ainda precisar morar com esse cara, ter filhos, enfim, jogar a vida fora com alguém que ela sente um desgosto enorme, faz com que ela, em um ataque de pânico, vá até a parte aberta de trás do navio querendo partir para outra viagem. Entenderam, né? Mas o Jack aparece e tenta, da forma dele, provocativa e, sinceramente, talvez não tão ideal para um momento daquele, acalmar e pôr a cabeça da Rose de volta no lugar. Para ajudar nessa estratégia meio maluca, o Jack diz que se ela pular, ele também vai pular atrás dela. E que sabe como é estar em uma água congelante daquelas e que, por isso, ele não estava nem um pouco afim de fazer aquela maluquice. Curiosidade. A frase que ele usa sobre a temperatura da água é, na verdade, uma fala de um sobrevivente real do Titanic, descrevendo a sensação de ficar na água aquele dia. Olha só que loucura, gente, imagina. E você aí reclamando de tomar banho gelado. Escreve aí nos comentários se você é do time que não quer tomar banho gelado. Enfim, o Jack convence ela a não pular. E na volta, enquanto é puxada por ele, acaba escorregando e gritando de desespero por ajuda, o que chama a atenção dos guardas que correm para socorrer ela. Antes disso, os dois conseguem se pôr de volta no barco, mas a cena disso não ajudou nem um pouco. Os dois estavam praticamente agarradinhos depois de caírem juntos no chão e o Jack, por estar realmente se preparando para nadar, estava descalço. Lógico que a primeira reação dos guardas ia ser de suspeitar e mandar prender o moleque. Mas a Rose consegue intervir e fazer eles acreditarem que ela queria ver as hélices e escorregou e o Jack salvou ela. O único que não comprou muito papo dela foi o homem que servia ao Cal. E o bobão, mesmo tentando sair por cima, acreditou e convidou ele para um jantar para recompensar pelo ato heróico, fazendo questão de desprezar o menino a todo momento possível. Os dois saíram no convés para conversar sobre a vida, onde a Rose expõe pro Jack todos os seus pensamentos sobre o casamento que está prestes a acontecer. E o Jack, na maior cara de pau, faz perguntas diretas sobre o que é para a vida dela. A Rose congela pela forma leve de conversar sobre uma coisa tão absurda para ela e se recusa a responder de tanto que fica sem graça. Ela até tenta dar uma invertida de mesa e sair por cima, mas o Jack nem esconde que estava se divertindo com o quanto ela estava se contradizendo e só continua botando mais lenha na fogueira. É uma cena muito boa, porque superficialmente parece ser uma briga boba, mas você percebe na cara dos dois que eles estão se divertindo com as provocações, como seria normal de uma pessoa da idade deles se comportar. Mas ela não tinha e nem conhecia essa liberdade. Isso não fazia parte da vida dela. Eles conversaram mais e começaram a se entender, onde ela nota no Jack uma pessoa que não vê apenas as pessoas por fora, uma pessoa que também valoriza, uma pessoa divertida e com um fascínio que ela desejava ter nos olhos sobre a vida. Uma pessoa que a vê não como um objeto de posse dentre riquezas, mas alguém que lhe veria como um ser que merece viver aproveitando a vida. O climinha vai se criando e quem assiste já vai ficando com um sorriso no rosto porque é bonitinho demais. Na hora do jantar, a maior comédia é ver quem não conhece o Jack tratando ele como parte do clube, entre aspas. E já quem sabe que ele fica na terceira classe do navio... Pobre é uma coisa triste. Mas ele e a Rose conseguem transformar algo que seria extremamente tenso e desconfortável num show de comédia para eles mesmos. Isso tudo enquanto a amiga da Rose fica traduzindo as etiquetas complicadas além do necessário, para uma coisa mais fácil de se entender e conseguir enganar todo mundo do melhor jeito possível. É a outra personagem além dos dois que sabe o quão bobo é tudo aquilo que está acontecendo. Ver o Jack tratando as etiquetas da forma mais direta possível faz cada vez mais a Rose precisar esconder as risadas, como quando ele recusou uma colher de caviar como se estivessem oferecendo um cafezinho para ele. Essas cenas mostrando esses dois se divertindo no meio de tanta gente fútil fingindo ser deuses
é de deixar qualquer um com um riso frouxo. E o melhor é ver que quando Jack teve a oportunidade de explicar o seu modo de viver, de fazer cada dia valer a pena, a galera que estava na mesa comprou o discurso dele sem nem ligar para as diferenças do modo de viver que eles tinham. Quando o jantar acaba, Jack deixa um bilhete para Rose para se encontrarem em uma festa para ela conhecer o que é uma festa de verdade. Se arrume, minha nega, que hoje a gente vai para uma roda de samba. É quase isso. Sério, gente, que cena maneira. O contraste é imenso, de um lugar extremamente monótono para uma música muito boa, mostrando os dois sendo os dois, sem necessidade de fingir nada, só se divertindo. Esse filme ganha a gente pela honestidade dos personagens. Não é sobre negar um certo lugar ou chegar a um ponto específico, mas sobre aproveitar e entender que o acaso faz parte da vida e que, sendo nós mesmos, conseguimos encontrar liberdade. E no caso deles, a liberdade deu a chance da Rose de se encontrar e de encontrar alguém que a ama da forma que ela é de verdade. Até que o noivo e a mãe dela percebem depois da festa que ela tá cheia de rolo com um cara que tá atrapalhando os interesses deles e fazem de tudo para cortar as asas dela, fazendo com que os dois quase se afastem por um momento. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas não tem como. O conforto de estar em casa, de se sentir ao lado de alguém que você confia, que sabe quem você é, não tem preço. E na conclusão da Rose de entender esse sentimento pelo Jack, nós ganhamos a clássica cena deles dois na ponta do navio com aquela trilha sonora sensacional subindo. Minha nossa, chega a arrepiar, que cena linda! A Rose contando a história dá um tom mais humano para um naufrágio que é visto de uma forma tão técnica pelos tripulantes do navio. Mostra para eles e para nós o ponto de vista de quem viveu experiências inesquecíveis naquela viagem que durou apenas 4 dias. E eu vou evitar de contar todo o resto da história porque, sinceramente, mesmo que você já saiba o resto na teoria, assistir é totalmente diferente. E o foco desse vídeo foi contar o início dessa linda história de amor que surgiu entre Jack e Rose, mas que infelizmente passou rápido, como um amor de verão. Esse filme tem um dom tremendo, e mesmo só por um instante, sentimos que fazemos parte daquela data, fizemos parte daquela aventura, somos espectadores de uma história que uma pessoa carrega no coração. Assistam Titanic se vocês tiverem chance. Ele está disponível até o momento na plataforma do Star Plus, dublado e legendado. Mas vira e mexe você consegue ver ele na programação de algum canal de TV. Uma história tão linda dessa, sobre liberdade, descoberta, entender as qualidades de viver e de não negar a si mesmo o direito de ser feliz, vivendo da forma que quiser, e ainda mostrando que você pode ser quem você é e estar do lado de quem deseja de verdade. Isso é uma coisa que merece ser apreciada. Um dos maiores romances do cinema carrega um simbolismo gigante sobre o valor da vida. Eu espero ter despertado a curiosidade de vocês o suficiente para procurar esse filme ou revê-lo e ter assim mais uma experiência incrível. Eu garanto que vale muito a pena. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e se são tão apaixonados por Titanic assim como Jack e Rose. E um recadinho pra vocês. A gente aqui do canal ama ver vocês interagindo com a gente. Então continuem curtindo, comentando pra gente continuar trocando uma ideia, compartilhem com os amigos e familiares e não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque semana que vem tem mais uma história aqui no Conheça Essa História. Um grande abraço e até a próxima!